Muito bom dia, meus amados. Bom dia, meus queridos. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui já avançando para a metade de fevereiro, não é verdade? E que bom que você conseguiu se organizar para chegar hoje pela manhã e nós estarmos juntos aqui. Estou vendo que o irmão Valnir e a dona Marlene estão por ali, não é? Com a mãozinha ainda enfaixada, né, irmão Valnir? Mas já aqui conosco, o que significa que já deu para chegar dirigindo hoje, com um pouquinho de esforço, né, irmão Valnir? Muito bem, ele se feriu agora no final do ano e está em recuperação. Graças a Deus, né, pela recuperação do irmão Valnir. Muito bem, meus amados, que bom estarmos aqui, que bom que você desde a sua casa, você também nos acolhe aqui, agora, ou quando você estiver. Hoje pela manhã nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João e nós vamos seguir um pouquinho nessa linha destas mensagens de começo de ano que eu tenho compartilhado com vocês, sempre num caminho de discipulado, sempre dando sequência às coisas que nós temos conversado. Não sei se você esteve num dos nossos pequenos grupos nessa semana que ficou para trás, lá em casa nós estivemos juntos ali, foi um tempo muito bom, começamos uma nova série de estudos e eu espero que você aproveite, ainda dá tempo de você se conectar. Se você perdeu, pede para o seu facilitador uma cópia, leia em casa, estude, chega junto para daqui 15 dias e nós queremos caminhar durante todo este ano, nosso 4º ano, desde a retomada dos nossos pequenos grupos, com a graça de Deus. Em João, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 22, para termos um contexto, é sempre melhor assim, e dessa maneira conversarmos um pouquinho sobre esse tema que você já vê aí na TV, que você já acompanha aí pela telinha, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. E Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Ou, se você preferir, importa que ele cresça e que eu... Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer uma vez mais, nesse tempo tão gostoso de celebração. Quantas declarações de fé nós já fomos convidados aqui pelo Ministério de Música, para que juntos deles nós pudéssemos assim entregar ao Senhor. E queremos ainda fazer deste encontro, dessa celebração, um momento significativo na nossa vida, porque tudo é a respeito do Senhor. Nós nos lembramos do que Paulo apóstolo escreveu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ti honra, glória e louvor, portanto, hoje e para todos sempre, nosso amado, por seu Espírito. Ah, bendito Espírito, o Senhor sempre é bem-vindo
agindo no nosso meio, sabemos que o Senhor está em nós, mas sabemos que o Senhor também se manifesta no nosso meio. Dá-nos, portanto, a palavra. O Senhor Jesus disse que o Senhor nos conduziria por toda a verdade. E hoje pela manhã, nós queremos ouvir a voz do Senhor. E queremos conselho, orientação. Queremos pensar a nossa vida a partir da intervenção do Senhor. Fala pela Tua palavra e glorifica o Teu nome em nós. Nós assim oramos e para este momento em especial, nós nos consagramos no santo nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém, amém e amém. Você sabe que o que acontece aqui é que os discípulos de João Batista, eles ficaram assim bastante incomodados pelo fato de que também um outro mestre, um outro rabi naqueles dias, estava chamando a atenção. E as pessoas que normalmente iam ao encontro de João Batista e dos seus discípulos para serem batizados, agora estão indo atrás desse outro rabi. Seu nome você, claro, sabe. O nome dele é Jesus. Então tem obviamente um ambiente aqui de comparação, quase que um ambiente de competição que está sendo proposto pelos discípulos de João Batista. Isso é coisa de gente, é coisa da gente. Então isso não é novidade. Já naqueles dias tinha essa preocupação. Mas o fato é que o João, o Batista, ele sabia bem qual que era o lugar dele. Uma coisa que é importante para mim, para você na nossa história, para a gente não se perder na nossa vida, nós que fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, quantos discípulos de Jesus estão aqui? Você foi chamado, né? Então não faz assim, não, faz assim. Ó. Quantos discípulos de Jesus estão aqui? Ai, que coisa boa, olha aí, não é? Então, nós que fomos chamados para sentarmos aos pés de Jesus, ouvirmos o Senhor de todo o nosso coração, rasgar o nosso coração na presença dEle, para estar com Ele, andar com Ele, para nós nos parecermos com Ele e também realizarmos e vivermos a nossa vida do jeito dEle, nós precisamos saber o nosso lugar. Precisamos saber o nosso lugar. Todo mundo tem uma origem, todo mundo tem um nascedouro, né? Você tem a sua história. Você tem a sua história. Você sabe de onde que você veio. Você sabe onde foi que você nasceu, a sua família. Você considera, claro, as condições pelas quais foi assim o da sua criação, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Mas a despeito de como tenha sido a sua história e de onde você tenha vindo, o fato é que Jesus alcançou você, sim ou não? Quantos foram alcançados por Jesus aqui? Você foi alcançado por Jesus? Então isso é uma intervenção do céu na minha história e na sua história. Então também eu e você somos convidados a saber o nosso lugar. É muito importante isso, não é? Afinal de contas, quem sou eu, não é? Como estou e o que de Deus eu tenho recebido para realizar, sendo eu quem sou, estando eu como estou e tendo sido chamado para andar com Jesus. O João Batista, ele tem uma história assim muito bonita, porque diz aqui no Evangelho de Lucas, e só para a gente rememorar isso, vale muito a pena nós darmos uma olhadinha nisso, porque faz parte do contexto, que é essa introdução à palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Ele é filho de um casal de idosos, o Zacarias e a Isabel. Inclusive, o Zacarias e Isabel, já velhos, é isso que a palavra de Deus declara a respeito deles, eles já não podiam mais gerar filhos, né? O Zacarias, ele era sacerdote no templo, ele servia ali dentro de uma escala, e num daqueles dias, ele foi servir, e o anjo de Deus apareceu para ele e disse assim: ô Zacarias, a sua oração, ela foi ouvida, e o texto eu vou deixar que ele fale comigo, e que ele fale com você, aqui em Lucas, no capítulo de número 1, e você poderá acompanhar também, abrindo sua Bíblia, acessando o seu smartphone, acompanhando com a gente aqui pela TV, a partir do versículo de número 11, diz assim, olha a respeito de João Batista:
Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. E o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos. Não é uma palavra boa? Não é? Não só você vai ser papai, como o seu filho, ele é um enviado de Deus para fazer grande diferença em favor de todo mundo. Quantos creem que também esse é o seu chamado? Eu acho que tem pouca fé hoje aqui, não é? Quantos creem que você tem um chamado para fazer diferença? Eu estou dizendo assim, viu? Creia-me! Creia-me, sim, você não foi chamado para ser de Jesus. Você não foi chamado para andar com Jesus. Você não disse que você é um discípulo de Jesus. Então sim, tem coisas do céu que passam pela sua vida em favor de tudo, que é vida da gente aqui na terra. Quantos estão interessados em saber a respeito? É assim que é. Escute isso e deixe que isso entre no seu coração. Você não está à toa. Você não está assim para quem vai viver na ociosidade, né? Para quem vai viver assim, sem uma missão, sem uma tarefa. Não é assim. É para a gente fazer com que os nossos dias, eles sejam significativos. Essa é a história de João. Você tem a sua. Nós estamos aqui podendo compartilhar como foi a dele. Não a pequena a sua. Não a pequena a sua. Não a pequene, nós já construímos isso, independentemente de onde você tenha saído, Deus viu você e salvou você, alcançou você. E isso é para os novinhos e isso é para os irmãos aqui que já estão na velhice. Isso aqui é para todo mundo. Quantos estão respirando aqui? Vê se tem aí o pulmão cheio de ar. Ai, que coisa boa. Que delícia. Se tem vida, ainda tem tarefa para você. Diz para quem está ao seu lado: ih, tem muita lenha para queimar aí. Pode falar. Fala para essa pessoa acreditar, porque às vezes a pessoa não acredita. Às vezes a pessoa já está assim esperando o Senhor chamar. Não, calma, tem muita lenha para queimar ainda, tem muita coisa para viver. Escute isso da parte do Senhor. Por isso que é importante a gente entender que, a despeito da nossa história, tem uma jornada que a gente precisa percorrer. O João cresceu nessa consciência. E o João foi o último profeta. E o João, o Batista, ele também foi o último sumo sacerdote. Tem coisas aqui que não dá tempo de ficar dizendo e explicando todas essas coisas, mas uma pinceladinha eu posso dar. Se você observar bem, nos dias em que Jesus nasceu, o tempo, portanto, está passando, você tem que apenas ter isso em mente. O João Batista, ele é parente de Jesus. Isabel e Maria são primas. E ele é um pouquinho mais velho do que Jesus. Porque quando a Maria ela vai visitar a Isabel, que já estava para dar à luz, a Maria também já carregava Jesus no seu ventre. Tanto que a Isabel a saudou. A mãe do meu Salvador. Então eles têm idade muito próximas. Mas o João Batista, ele é o último profeta e ele é o último sumo sacerdote. Fazendo uma leitura que depois eu recomendo que você faça do Evangelho de Lucas, você vai perceber que uma das informações que a gente recebe é que haviam 2 sumos sacerdotes. E isso aqui é impraticável, é sempre um só. Em toda a revelação bíblica, um só. Quando tem 2, é porque isso significa que tem alguma coisa errada. E o que tinha de errado é que a religião judaica ela estava contaminada pela política romana.
Já fazia um tempo que alguns dos sumos sacerdotes não eram mais colocados como tais, seguindo as regras próprias da sua fé, mas eram os imperadores, os governadores locais, quem com a sua influência política faziam estas coisas. Então, uma vez que Deus não tem lugar no templo, Deus vai para o deserto. Por isso que João Batista, quando chega na idade dele funcionar, na idade dele se manifestar, como aquele que viria antes de Jesus, ele vai para o deserto. Deus não tem problema de pregar no deserto. Se não me querem no templo, não tenho problema, mas eu vou para o deserto. E no deserto, a obra de Deus é feita tranquilamente. Então não importa o lugar, Deus quer se manifestar onde Ele tiver espaço para assim se manifestar. Você vai dar espaço na sua vida para que a sua vida seja um ambiente para a manifestação de Deus? Quer você seja um empresário, quer você seja um colaborador, quer você esteja onde você estiver, o importante é que Deus vai com você para se manifestar desde lá onde você está. Quando você faz suas viagens de trabalho, nunca se esqueça, você nunca vai sozinho. O Espírito de Deus que está em você acompanha você para você ser voz de Deus lá onde você chegar. Independente das pessoas que lá você encontrar. É assim que é. E chega um momento em que o João Batista, ele tem que realmente demonstrar, antes mesmo desse primeiro texto que nós lemos aqui, que ele sabia o seu lugar. Tem um momento anterior, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 1, e nós vamos ler um pouquinho mais a palavra de Deus, para depois eu dizer as coisas que são importantes, eu diga para vocês. E diz assim, no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 19. Acompanhe um pouquinho mais a leitura. Esse foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Nós precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías, Isaías 43. Eu sou uma voz, diga assim, uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Ele sabia que o lugar dele era apenas de ser um mensageiro. Mas isso não apequenou a tarefa dele. Ele sabe quem ele não é. E ele não tem a pretensão de ser quem Deus não chamou ele para ser. Isso é pretensão nossa. Você tem que saber o seu lugar. Não se aventure dando passos maior que a perna. Ouse, sonhe, planeje. Tudo aquilo que você entender, Deus está me chamando para isso. Vai na força do seu poder. Mas não se aventure naquilo que não é para você. Não se aventure. E essa leitura aqui, pastor, nossa, agora um grande ponto de interrogação. Vai orar. Você tem tempo e vida pela frente para orar. Vai buscar. E você vai entender. E na medida em que você entender, faça o que Deus chamou você para fazer. Alegre-se nisso. Celebre isso e faça isso com excelência. Aqui ou em qualquer lugar. Lá na sua vida, no dia a dia, é lá que isso se manifesta e acontece. Eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. O que ele tem é a ousadia de Elias. Eu não sou o profeta, eu sou só uma voz. Eu entendi o meu chamado, eu vim para ser o precursor. E quando a gente sabe o nosso lugar, você sabia que Deus se revela para todos os que estão em busca de entender aquilo que Deus tem para a sua vida? Quantos querem a revelação de Deus para a sua vida? Você quer? Você quer? Eu preciso, não sei você, eu preciso que Deus se manifeste, que Deus, Ele revele, que Deus fale, porque Deus sabe o caminho do meu coração e Ele sabe como fazer. Eu não vou ao encontro assim, disso em qualquer lugar, de qualquer maneira, não. Eu busco no Senhor e o Senhor fala, revela. É Ele que vem ao encontro, é Ele que se manifesta em mim, se manifesta por você e em você, do jeito que Ele quer fazer. Vamos deixar Deus agir com a sabedoria dEle. A nossa parte é buscar
E aí então diz o mesmo texto de João, capítulo 1, agora a partir do versículo 29. Olha que coisa mais linda. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Olha só, vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, olha a revelação de Deus. Deus falou com ele e lhe disse assim: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então é revelação e convicção. Deus fala com quem está disponível e disposto. E Deus cumpre as coisas que Deus anuncia. Do jeito que Deus falou, Deus assim revelou e mostrou e fez, e João Batista não tinha dúvida nenhuma, estava cheio de convicção, pôde apontar para Jesus e declarar: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou para ocupar o seu lugar. É por isso que logo na sequência, quando os discípulos de João Batista vieram reclamar: viu? O outro ali, de quem o Senhor falou, está batizando, e o pessoal procura mais ele do que o Senhor agora. Como é que fica essa situação? E João Batista está falando: agora é a hora dele de brilhar. O meu ministério está saindo de cena para o ministério de Jesus ocupar o seu lugar. Quando a gente entende o processo de Deus na nossa vida, Jesus sempre tem lugar. Jesus sempre tem um lugar. Então a lição é: não ocupe o lugar que Jesus quer ter na sua vida e na sua história. Não ocupe o lugar que Jesus, ele quer ter, porque dele precisa ser todo o espaço. Por isso que o João Batista, ele vai responder para os seus discípulos, dizendo exatamente isso. Importa que ele cresça, diga assim, que Jesus cresça, e que eu diminua. Importa que ele cresça. Essa foi a declaração de João Batista. E nós não somos como João Batista, o profeta, o sumo sacerdote. Ele tinha o papel dele lá. Mas como é que essa declaração, como é que ela cabe hoje para mim? Como é que ela cabe hoje para você? E o que a gente vai falar hoje aqui, não é nada que a gente não saiba, mas a gente precisa seguir pensando essas coisas, para a gente poder ir se rendendo a esse melhor caminho. Se você não me escutou na semana passada, escute-me nas coisas que eu compartilhei na semana passada. Aliás, reveja as mensagens, as pregações, e vai construindo um caminho para a sua espiritualidade que quer direcionar o seu dia a dia. Para que o seu dia a dia esteja, por assim dizer, no centro da vontade de Deus, você precisa que a sua espiritualidade ela esteja afetada com tudo que ela precisa pela presença de Deus. Para quantos interessa essa palavra? Interessa para você que a sua vida seja cheia de Deus? Estou falando de uma outra maneira. Quantos querem a presença de Deus no seu dia a dia? Ou não interessa? Você quer a presença de Deus na sua vida? Então continue escutando-me aqui. Como mensageiro da palavra de Deus, é apenas essa a minha pretensão. Eu também sei o meu lugar. E hoje aqui, o meu lugar é compartilhar isso com você. Então, como é que se aplica para mim e para você? É tendo em vista aquilo que é plano de Deus para mim e para você. Então, lá em Romanos 8, 29,
nós vamos encontrar o texto que a gente sempre está recorrendo a ele, porque ele é um dos textos áureos, ou seja, um dos principais textos da Escritura Sagrada para definir o alvo de Deus comigo e o alvo de Deus com você. Deus é muito claro nas coisas que Ele quer fazer conosco. Então aí em Romanos 8, 29, diz que Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então essa é a ideia, de que eu e você, nós possamos entender que Jesus, Ele precisa ser gerado em mim, Ele precisa ser gerado em você. É verdade. O que é que nós carregamos? Nós carregamos aquilo que de Deus mesmo nós recebemos. E o que é que a gente recebeu desde o ventre? Assim, não tem muitas habilidades que elas são inatas. Não tem coisa que você sabe fazer bem e fala assim, nossa, eu sou bom nisso. Né? De onde que vem isso? São potenciais que Deus deu para você. E que na medida em que você vai desenvolvendo e que você vai acontecendo, você vai ficando melhor nisso ainda. E tem outras coisas que você aprende. E então, alguns numa área, outros noutra área. E você também desenvolve essa capacidade que você se dispôs a aprender, dar espaço para aperfeiçoar. E tem ainda os dons, as manifestações espirituais, que da parte do Espírito Santo, você vai receber, que é em favor da edificação da igreja e também para abençoar de alguma forma, em algum momento, aqueles na direção de quem Deus enviar você. É no dia a dia, são graças de Deus, não é? São dons de Deus, são manifestações do Espírito que fluem através de você. Então, a despeito desses potenciais que nós temos, nós precisamos permitir que essa pessoa que eu sou, essa pessoa que você é, na peculiaridade que você tem, na peculiaridade que eu tenho, às vezes com cabelo, às vezes sem cabelo, às vezes mais cheinho, às vezes mais magrinho, com a voz mais grossa, com a voz mais fina, mais alto, mais baixinho, são peculiaridades nossas, porque eu já falei daquilo que é de alma, daquilo que é de potencial, são o nosso perfil. Mas nessa pessoa aí, Jesus, um dia ele nasceu. Enquanto Jesus nasceu? Jesus nasceu, quando você nasceu de novo, nesses termos, o Espírito Santo fez com que a vida de Jesus fosse misturada com a sua. Agora ele precisa crescer. Por isso, que para essa expressão dessa palavra, importa que ele cresça e que eu diminua, que o João Batista está usando para dar uma resposta para os seus discípulos, mas que também para ele é uma realidade. João está dizendo, o meu projeto de vida é apontar para Jesus e sempre dar o lugar que é devido para Ele, sempre que é devido para Ele. Você conhece Narciso? Já ouviu falar do narcisismo? Né? É um caminho de engrandecimento pessoal, onde a gente não se basta, a gente se acha. E essa é uma proposta da nossa sociedade, que faz com que nós fiquemos assim, narcisistas. Leia um pouquinho mais a respeito disso daí. E essa força, ela está aí. E essa força aparece no nosso estilo de vida. Quantos são discípulos de Jesus? Você foi chamado para se libertar desse tipo de caminho. Você foi chamado para você se libertar desse tipo de proposta. Você foi chamado para deixar que Ele cresça e você sempre diminua. Não quer dizer que você não vai ser nas mãos de Deus um homem, uma mulher que vai fazer grandes coisas. Abra suas mãos assim. Que grandes coisas da parte de Deus venham sobre a sua vida. Grandes coisas, grandes realizações. E que Deus realmente possa projetar você aí no seu meio de atuação,
seja como dona de casa, seja como um cientista, seja qual for aí o caminho que você está percorrendo, que Deus traga grandes coisas e que use você. Mas nunca se esqueça que quando você estiver ali, com os holofotes, diga assim: Jesus, aparece aqui. Dá sabedoria, dá discernimento, ajuda para que a expressão da minha vida possa ser para dar lugar e dar espaço para o Senhor aparecer. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Precisa ser assim. Nós temos que saber o nosso lugar e dar o lugar de honra para Jesus. Você viu como é prático? É bastante prático. É bastante prático. Porque a gente vai precisar se lembrar. Todas as vezes que, por qualquer motivo, né, qualquer coisa que a gente faça aqui ajudar você, a gente tem que saber lidar desde ali à porta ou em qualquer lugar, com qualquer comentário que diga assim: ó, foi bom, abençoou. Já no coração da gente, pode fazer isso, não tem problema, mas no coração da gente a gente já tem que saber: louvado seja Deus. Lá dentro, a gente não precisa nem dizer louvado seja Deus, porque foi o Senhor quem fez. E obrigado por me ter dado a capacidade de ouvir a sua voz e funcionar direito nas suas mãos. Louvado seja Deus, porque o Senhor foi glorificado e alguém foi ajudado, foi iluminado, foi liberto, foi curado, foi cheio do seu Espírito. É o Senhor fazendo todas as coisas. Então tem espaço para nós sempre, porque sempre há 4 mãos, mas a glória sempre é dele. A glória sempre é dele. E o mais importante é que Jesus, ele precisa, portanto, se desenvolver em mim e se desenvolver em você. E na característica que é sua, na peculiaridade que é sua, alguém vai poder dizer assim e perguntar: viu, por acaso você anda com Jesus? E você vai dizer assim: viu, como é que você sabe? Não, é que eu olhei para você, logo deu para ver que você é um seguidor de Jesus. Essa é a ideia. Essa ideia, isso já aconteceu antes, isso já aconteceu no passado. Teve um tempo em que os nossos irmãos, eles foram reconhecidos na cidade como pessoas que andavam com Jesus. Aparece. Para quantos aqui interessa que Jesus apareça na sua vida? Eu, se fosse você, faria disso uma oração. Sim, Jesus, que o Senhor apareça. Que o Senhor apareça, que o Senhor cresça e que eu diminua. Lá em 1 de João, no capítulo 2, versículo de número 6, tem um texto também, 1 de João, capítulo 2, versículo de número 6, tem um texto que aponta também para isso. Olha só que coisa mais linda. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Quantos permanecem nele? Você permanece em Jesus? Muito bem, então o nosso chamado é para viver como ele viveu. Então isso já aponta para uma segunda questão importante: como é que, portanto, Jesus pode ser visto em mim e Jesus pode ser visto em você? Teve um dia logo depois da multiplicação dos pães, e agora nós vamos para João capítulo 6, e nós vamos buscar o versículo de número 57, em que Jesus começou a falar sobre o pão da vida. E aí então, ele disse isso que está escrito aí: eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Será que a gente pode dizer que nós estamos vivendo por Jesus? Veja até onde nós já chegamos aqui nas coisas que nós declaramos, e em todo o tempo, né, Josi? Estou provocando vocês para dizer quantos são discípulos de Jesus, quantos estão conscientes do seu chamado, e isso, e aquilo, e diz, e não diz. Vale primeiro para mim. Estou compartilhando com você, mas essa pergunta: quantos de nós podemos dizer que realmente nós vivemos por Jesus? Porque o que denuncia se isso é verdade, é a maneira como no dia a dia a gente lida com a vida. Como no dia a dia a gente lida com a nossa agenda. Como no dia a dia a gente lida em função do que nos tira da cama. O que nos tira da cama? E eu sei, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa pagar as contas, a vida custa. Mas na consciência que eu tenho, que você tem, na medida que o tempo passar por mim e para você, tem que ser algo maior do que a nossa carreira.
e algo maior do que as nossas necessidades. Certamente isso é real. Certamente isso é de verdade. Eu nunca me esqueço falando uma vez com um colega advogado, isso tem muito tempo, eu era estagiário dele, e eu repartindo Jesus da maneira como eu podia, ele falou assim, ó, o que eu sei é que de manhã quem levanta e sai do trabalho para ir ralar sou eu. Ele de maneira alguma estava aberto para reconhecer que o fôlego da vida é o que Deus sopra nele, que dá para ele a habilidade para ele poder sair e ganhar o seu dinheiro. Duro de coração. E ali eu fiquei alguns anos trabalhando com ele. E em todo o tempo, procurando da melhor maneira possível, repartir aquilo que era, o que estava acontecendo em mim. Era o primeiro momento da minha fé e da minha conversão. Logo na sequência, depois eu fui para o seminário. Mas tem gente que tem essa dificuldade. Né? E sempre que eu me lembro dele, eu o menciono ainda diante de Deus, falo, Senhor, não sei como que ele está, não vou dizer o nome dele aqui. Mas o Senhor sabe, o Senhor o alcance. Quem sabe hoje ele não está na fé? Quem sabe hoje ele não está servindo Jesus, ele já não se repaginou, já não ressignificou. Mas, gente, agora para falar de nós aqui, será que nós estamos nos alimentando de Jesus conforme ele disse ali? Você colocaria o texto só mais um minutinho, meu amor, só para a gente aproveitar? Olha lá, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Se eu não me alimentar de Jesus, por isso Jesus vai falar, tem que comer a sua carne e beber o seu sangue. Tem uma questão aqui, mas vamos para aquilo que é a simplicidade da palavra, tem que se nutrir de Jesus. A gente se perde facinho, facinho. Facinho, facinho. Eu não sei, quanto tempo você consegue ficar sem orar, sem você se perder? Quanto tempo você consegue ficar sem ler a palavra de Deus, sem que você se perca? Quanto precisa? Quanto que precisa? Né? E assim, viu? Quando é que você lê a Bíblia? Sempre. Olha que coisa boa. Mas como assim sempre? É sempre que dá. Está ruim demais. Gente, por favor, preste atenção no que Jesus está dizendo. Quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Agora, quem alimenta o seu próprio ego, vai viver por si. Quem alimenta o seu próprio ego com bobagem, vai viver a partir das bobagens que está comendo. Você vive a partir das fontes que você considera as mais importantes na sua vida. Se Jesus for a sua primeira fonte em cada um dos seus dias, você vai viver por Ele, senão você não vai viver por Ele. Você não vai viver por Ele e vai faltar sabedoria. Você não vai saber o que fazer com o seu marido quando ele não ajudar. Você não vai saber o que fazer com a sua esposa quando ela não ajudar. Você não vai saber lidar com os seus filhos quando eles não ajudarem. Você vai para o trabalho e você não vai saber o que fazer. Você vai para a estrada e você não vai saber o que fazer. Você vai ali na esquina e vai acontecer alguma coisa que não vai ajudar e você vai se perder. Porque ali não é o Senhor da sua vida que vai aparecer, é o seu ego, é o seu eu. E é por isso que dá tanta encrenca, e é por isso que a gente se perde tanto, e é por isso que a gente briga tanto, e é por isso que a nossa vida vira um inferno, porque nós não nos alimentamos de Jesus como nós deveríamos, e quem não se alimenta de Jesus não vive para Ele, não vive por causa dEle. Por causa dEle, porque eu tenho com Jesus o que eu tenho com Jesus, eu vou perdoar. Porque eu tenho com Jesus o que eu tenho com Jesus, eu vou relevar. Porque eu tenho com Jesus o que eu tenho com Jesus, neste momento eu vou me calar. Porque eu tenho o que eu tenho com Jesus, agora eu vou saber com essa pessoa me comunicar. Porque eu tenho com Jesus o que eu tenho com Jesus, eu vou saber o time certo para cada novo passo na minha vida. Eu não vou me permitir ser levado pela ansiedade, eu vou desenvolver a paciência. Estão comigo? Porque eu tenho o que eu tenho com Jesus, eu vivo por causa dEle. Por causa dEle. Gente, para a gente poder se tornar uma igreja que vive por causa de Jesus, isso tem que ser de verdade para mim e para você. A gente tem que vestir a camisa, a gente tem que comprar a ideia. Você já comprou a ideia?
Você já comprou a ideia? Querido, meu irmão, minha irmã, você que é cidadão do céu, você está aqui hoje pela manhã, você está aí acompanhando a gente, Marcelo e a Jô estão ajudando hoje, para chegar para você. Então, aproveite esse tempo para tomar uma decisão. Eu vou cuidar de me alimentar melhor de Jesus, porque eu quero viver por causa dele. Eu escutei semana passada sobre a boa parte, sobre a Maria que escolheu a boa parte, sobre a prioridade, mas eu ainda não dei um passo. Mas hoje eu vou dar esse passo. Talvez decisões estejam sendo tomadas aqui, e sabe as decisões que nós tomamos aqui? Deus derrama a sua unção para abençoar. Ele derrama a sua unção para abençoar. Quantos estão me entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então eu vou dizer para cada um aqui, dos mais novinhos aos mais idosos aqui. É sua responsabilidade alimentar-se de Jesus. Você não tem que ser movido na base do marido que chega, lê a Bíblia, da esposa que chega, já leu a Bíblia, do filho que chega, já leu a Bíblia, do pai que chega, já leu a Bíblia. Você que tem que ter um compromisso com Jesus. É seu o compromisso. O que você pode fazer é tentar promover um momento de família. Vamos ler a Bíblia juntos? E não precisa ser um tempo a perder de vista. Você pode promover isso na sua família. É legal, é gostoso. Que tal depois da janta? Um momento de leitura bíblica, um momento de oração. Não sei, é o momento que está todo mundo em casa. Quem que está em casa? Ah, mas não está todo mundo. Mas quem que está? Você está fazendo pelo menos com quem está? Você está aproveitando a oportunidade? Ou termina, você já corre não sei para quê? O que é que toma o lugar? Lembre-se que na semana passada nós conversamos sobre um Deus que nos deu a capacidade de dizer, pare! De um Deus que nos deu a capacidade de dizer, desligue isso! De um Deus que nos deu a capacidade de tomar decisões que fazem bem para mim, fazem bem para você e fazem bem para os nossos. É nossa responsabilidade. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo isso? Então, em terceiro e último lugar, nós vamos caminhando para o final. Em terceiro e último lugar, eu queria dizer para você, conforme Marcos nos ensina lá no capítulo de número 8, capítulo número 8 de Marcos, Marcos 8. Marcos 8. Eu quero ler a partir do versículo 27, é uma leitura um pouquinho mais ampla. Marcos 8, a partir do versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, que Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. E enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. E enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado. Olha, o mesmo Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. E Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Um minutinho aqui. Apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é de que nós precisamos olhar a vida do jeito que Deus quer nós enxerguemos a nossa vida. Aliás, os nossos estudos do pequeno grupo são a respeito disso. Sobre a lógica de Deus. Sobre como nós vamos desenvolver a lógica de Deus na nossa vida. A turminha do grupo do Leandro já está fazendo assim, porque já fizeram o estudo bíblico, falaram, é isso aí que a gente estudou. É por aí. Nós precisamos aprender a pensar a vida a partir da lógica de Deus. Pedro falou, é o Cristo.
mas depois logo se perdeu. Nós temos isso com a gente. Tem coisas que a gente vai bem na leitura que a gente faz, mas tem coisas que a gente não prestou atenção direito, e a gente precisa receber uma censura de Jesus. Então quer dizer, quanto tempo que demora para a gente ficar pronto e amadurecer e aperfeiçoar a capacidade de a gente poder fazer uma leitura das coisas do jeito que Deus quer que a gente faça uma leitura? Quanto tempo demora? Você acha que você já alcançou isso? Às vezes a gente fica equivocado. Às vezes a gente, inclusive, usa textos bíblicos que não se aplicam àquilo que é o que a gente está vivendo. Só que essa capacidade de discernimento só com oração. Essa capacidade de discernimento, muitas vezes, só com jejum. Porque às vezes tem coisas que são espirituais que só o jejum que rompe. Essa capacidade de discernimento só se você ler a Bíblia todo dia. E orar, e buscar, e dizer, Senhor, abre o meu entendimento. Porque na hora do vamos ver, você vai ter. Só tem quem busca. Só tem munição quem busca. Então isso vale para todo mundo aqui. Para todo mundo. Para quantos interessa essa palavra? Interessa para você? Então um convite aqui para a gente fazer uma leitura. Isso aqui foi Jesus que falou para o Pedro. Olha, você considera as coisas do ponto de vista humano. Em outras palavras, né? É assim. Diz que o Pedro, ele era um homem rústico. Não diz que ele era burro. Em nenhum momento Jesus chama nem a Bíblia dele de burro, de incompetente, de nada disso. Ele era um baita profissional da pesca. Tinha uma visão de vida assim, você está entendendo? Mas para as coisas da vida, ele precisava de um pouco mais de estrutura espiritual, de alcançar melhor. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Então, é bom quando a gente tem uma capacidade que Deus nos deu. Que a gente fala assim, alguém fala da gente assim, viu? Nós como ser inteligente, né? Você é um cara esperto, né? Só que com toda a ciência e toda a esperteza que alguém possa ter, ainda assim, essa pessoa precisa das lentes que vêm do alto para a gente enxergar a vida como um todo. É disso que a gente está falando. Mas indo ao ponto, porque até aqui o que a gente estudou, Alves, juntos aqui? Como que se aplica na gente? Como é que a gente faz para Jesus crescer? Não foi isso que a gente falou? Agora, Mariel, para mim, para você e para todo mundo que está aqui, a pergunta é, como é que a gente faz para diminuir? Agora ficou difícil, hein, irmão Geraldo? Como é que faz para você diminuir para que Jesus cresça? Tem jeito aí? Diz para quem está ao seu lado, tem. Tem como. Tem como. Quantos estão dispostos a diminuir para Jesus crescer? Diminuir para Jesus crescer. Você está disposto a abrir mão do seu ponto de vista, esse que você construiu? Ó, gente, uma das boas coisas que eu sempre tive, e eu nunca fui relaxado nisso, foi estudar. Foi estudar, né? E é só para dizer isso, viu? Isso é que eu aprendi em casa com meu pai e com a minha mãe, meus filhos também aprenderam. Vai para a escola, aproveite e estude. O ano que o Gustavo relaxou, ele repetiu. Aí precisou fazer de novo, que é assim que acontece. Relaxou é assim. Já que tem que ir, estuda. Então tentei fazer o meu melhor. Isso aparece, não aparece? Aparece nas notas, aparece. Aí fui para São Paulo correr. Oportunidade de ganhar bolsa. Colégio bom. Vou perder a oportunidade? Não, fui lá, fiz a prova, ganhei a bolsa. E assim que é. Porque eu entendi que eu preciso. Então eu fiz faculdade, tive oportunidade. E isso aqui não me faz melhor do que ninguém. Só estou dizendo que eu aproveitei as oportunidades que eu tive. Então eu escutei muita gente. Muita gente. Os meus professores, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Então, eu criei muito ponto de vista, muita leitura da vida.
Mas um dia Jesus chegou. Um dia Jesus chegou. E eu quero que Ele continue chegando. E eu, à medida que Jesus entrou, eu fui dando espaço para Ele, para eu repensar. E não me sinto apequenado, pelo contrário, eu me sinto agigantado. A minha perspectiva de vida abriu, foi multiplicada muitas vezes. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu encaro muito melhor hoje. Então eu entendo o que é a nossa parte, como quem estuda e constrói conhecimento. Mas eu sei que não chega aos pés. Não chega aos pés do tipo de revelação que Deus tem para a gente. Não é páreo. E eu não estou disposto a fechar o meu entendimento, e nem tudo que acontece dentro de mim, nem a leitura que eu faço a meu próprio respeito, eu vou ficar com o conselho de Deus. Eu posso até pensar, eu sou assim. Deus diz, mas não foi assim. Deixa eu te ajudar a rever isso. Há quantas vezes eu tive que fazer isso? Talvez você precise fazer isso. Talvez você precise fazer isso. É o que este texto vai dizer. Que nós precisamos abrir mão dos nossos pontos de vista, das nossas escolhas, dos condicionamentos. Eu vou usar essa palavra, não sei se quero que você, dos condicionamentos. Dos condicionamentos. Aqui a sua percepção pessoal. Para você diminuir, Jesus crescer. Você vai ter que se abrir para dizer, Jesus, pode me invadir. E pode me mostrar, afinal de contas, qual é o meu lugar, do jeito que o Senhor quer. O texto diz que no versículo 34, agora sim, menina Jéssica querida. Depois ele chamou as multidões e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida, se alguém se envergonhar de mim, e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Como é que a gente faz, pessoal? Para a gente diminuir, tem que tomar a cruz. A cruz é instrumento de morte, a minha, a sua. E quando é que eu e você teremos que morrer? Sempre que for necessário. Diga assim, sempre que for necessário. Sempre que for necessário. E às vezes você já descobriu que a gente não morre. De vez em quando a gente precisa morrer, mas a gente assume o comando. Esses dias eu fiz um negócio no volante, a Lucimara falou assim para mim, viu, não precisava disso. E ela tem razão. Não matei ninguém, calma. Mas ela tem razão, não precisava disso. E toda vez que não precisava disso, quem se acha que naquele momento não morreu? Quem que não morreu precisando ter morrido? Um pouquinho. É um instante, mas você precisava ter morrido. Porque se você não morre, tem um monte de coisa que pode acontecer. Porque você não quis morrer no momento que você tinha que morrer. É por isso que, para encerrar e nós podermos cantar uma canção aqui que por qualquer motivo veio ao meu coração, e eu quero crer que o Senhor aqui colocou, né? Diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5. Vocês podem ler juntos? Portanto,
É isso. Vamos ler mais, capítulo 3, versículo 5. Foi isso mesmo? Aí, essa primeira expressão mais uma vez, que depois o texto continua. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Vamos ficar aí, depois ele vai exemplificar. Ele vai colocar alguns pontos que os irmãos leram também. Fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Você consegue elencar isso? Para a gente diminuir, a gente vai ter que ir por esse caminho. Então eu queria que nós fizéssemos um exercício para nós orarmos. Um exercício pessoal de oração. De dizer, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Tem uma canção do pastor Deigmar Marques, que fala exatamente o texto dessa canção, o texto esse texto de João. Mas eu não vou por esse caminho daquela canção, que seria até mais adequada para a pregação. Mas eu queria construir um caminho poético com você, numa música do PG, chamada Meu Universo. Ela é poética. Ela coloca um alvo para a gente, que é assim bem alto, bem elevado. Você tem coragem de cantar conosco essa canção? E de fazer desse alvo uma inspiração para você? Nós só ensaiamos hoje de manhã aqui, porque foi de última hora. Mas dá para a gente fazer junto. Mas enquanto eu pego o violão para a gente cantar, feche os seus olhos um instantezinho e faça apenas um exercício de oração, se você quiser. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Quero que sejas tudo, sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que seja meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que eu sinto e o que penso. Que de manhã sejas o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento.
Jesus, este é o meu desejo. Uma vez mais, que sejas meu universo, que sejas tudo que eu sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, e o teu poder, meu alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Eu queria convidar você para que nós pudéssemos orar agora, para a gente fazer uma declaração de fé. Vamos ficar de pé, meus amados. Quem sabe você quer chegar aqui para o altar. Esse espaço é sempre um espaço de consagração. Eu, na minha vida inteira, eu sempre fui alguém que gostei. Esse é o meu caminho, você percorre o seu. Sempre gostei de chegar, sempre gostei de me colocar, sempre nos momentos de apelo, de me oferecer uma vez mais ao Senhor. Essa canção, ela é poética, como eu disse, coloca um alvo alto, elevado para a nossa vida. Viver assim, nessa dimensão, mas eu acho que a gente precisa de tetos assim, pés direitos bem altos, para a gente poder dizer, olha que coisa linda, eu preciso alcançar ali. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, eu quero te louvar e te agradecer. Nós somos o teu povo, a sua igreja, que desde esta casa de oração, hoje pela manhã decidiu se reunir aqui, porque nós cremos que a gente precisa realmente dar o lugar que é devido para o Senhor, te dar o lugar que o Senhor merece na nossa história. Quantos de nós aqui, talvez em alguns momentos na nossa vida, quantos de nós aqui em algum momento na nossa história, nós tomamos, ó Deus, as rédeas nas nossas mãos, nós quisemos nos ocupar, como se nós pudéssemos bancar as nossas vidas, e nós não demos mais espaço para o Senhor crescer, para o Senhor se desenvolver. Como diz o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, o capítulo de número 4, versículo 19, que ele vai dizer que ele sofre as dores de parto, para que Cristo, ele pudesse ser gerado na vida dos seus filhos na fé. Eu creio que assim, o teu Espírito, quando Ele intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis, é assim que Ele também faz nessa agonizante oração, de dizer, ó eterno Deus e Pai, continua agindo na vida ali do Júnior, continua agindo ali na vida de seus irmãos e das suas irmãs, igreja que são de Jesus, até que o Senhor Jesus cresça, seja gerado, seja formado, para aparecer com a força que Ele deseja, que Ele precisa. Nós estamos aqui dizendo que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Obrigado, Senhor. Nós queremos, como cantamos aqui, nós queremos que o nosso tempo esteja à disposição do Senhor. Não pode ser coisa de um dia de semana. Os nossos lábios não podem ser uma fonte qualquer, devem ser como que um dilúvio de bênçãos, um dilúvio de palavras que abençoam, que acolhem, que curam. Senhor, é esse ambiente onde nós existimos, e nós só existimos por bondade do Senhor, nosso universo, onde quem brilha é o Senhor. O Senhor nos convidou para fazer parte dessa história, e nós te agradecemos por nos dar tanto valor. Nós, Senhor, tão amados, abençoados e pelo Senhor valorizados. Obrigado, Senhor,
Obrigado, Senhor. Nós queremos que o Senhor realmente seja dono dos nossos planos, que o Senhor seja dono da nossa história. Nós queremos realmente, Senhor, que a Tua presença e o Teu poder sejam, ó deles, aquilo que nos reveste esta presença na nossa vida. Em tudo que nós fazemos, que seja a presença do Senhor. Então, para isso, nós nos consagramos e assim oramos agradecidos, no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E a igreja que crê e que hoje pela manhã recebeu este empoderamento do alto, diga amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor em gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso, meu amado. Mas eu ainda quero saber, quem sabe alguém chegou aqui e ainda não está num compromisso de vida com Jesus. Você que não está num compromisso de vida com Jesus, alguém que gostaria hoje pela manhã de dizer assim: pastor, eu quero me entregar por completo para Jesus, eu quero hoje pela manhã. Só levante a sua mão onde você está para dizer: sim, pastor, eu sou essa pessoa que hoje de manhã eu estou me entregando por completo para Jesus. Tem alguém que ainda não deu esse passo e gostaria de fazer? Todos estão seguros em Jesus. Posso ficar tranquila? Que bênção. Vamos viver todas as implicações das coisas que nós conversamos aqui, meus amados. Vocês estão dispostos a isso? Amém. Então nós vamos com força, viu? Vamos caminhando aí no mês de fevereiro. Mês de março vai ser um mês mais intenso, tá bom? É que nós temos compromissos de distrito este mês, então respeitando para que as nossas equipes possam ir. Mas a partir de março nós teremos culto todas as quintas-feiras. Mais uma oportunidade para nós estarmos juntos aqui. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Dá um abraço aí, eu vou te dar um abraço na saída. Bom domingo.